Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que você está vendo esse podcast. Que Deus abençoe você. Mais uma vez a comunidade Anuncia-me coloca um assunto muito, mas muito importante, que durante muitos anos, muitas pessoas nem sabiam disso e conviviam com o problema, pensavam até que era frescura das pessoas em casa, e tem que mudar, tem que isso e aquilo, e perdemos o que era realmente. E muitas pessoas se perderam sem medicação e sem tratamento, e muito mais, sem amor e acolhimento. Hoje trazemos um tema muito importante com essa convidada tão linda aqui. Bom dia, Ana. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A Ana está com uma lente de contato linda verde aí. Quem dera. Ana, fala um pouquinho de você. Quem é você? Quem é a Ana? Então, prazer, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Eu sou a mamãe da Isabela, né? Algumas pessoas me conhecem lá pelo Instagram, Ana, mamãe da Bela. Eu sou mãe atípica, né? Minha filha é autista, hoje ela tem 6 aninhos. E assim, vou ser honesta pra você, é até difícil falar da Ana, porque a minha vida hoje funciona todo em torno da minha filha. Dessa situação, porque desde quando o diagnóstico chegou, eu meio que, assim, parei a minha vida, né? Eu tinha planos de, quando a minha filha tiver 2 anos, eu vou voltar para a faculdade, e não pude fazer Era nada. Era o seu plano? Era o meu plano, né? E não pude fazer nada disso, né? Até porque o diagnóstico veio numa época de pandemia, então eu tive, pior ainda, não tinha profissional. Então, eu tive que me anular, né? Me deixar um pouquinho de lado para poder focar na minha filha. Então, assim, a minha vida, a Ana, é em torno de Isabela. Não vou mentir que hoje em dia, agora que ela está com 6 aninhos, eu estou começando, né? Soltar um pouquinho. Agora me soltar mais, pensar mais um pouquinho em mim, de estudar mesmo, até porque ela já está maiorzinha. Mas é isso, eu tenho o movimento TEA, né? Que é o Elas vão falar sobre isso. Que eu criei aqui. E você, casada, você mora onde? Então, eu estou no momento divorciada, mas eu Tão moro... jovem, quantos anos você tem? 36. Eu tô achando que é 19. Ai, quem dera. 36 Eu rostinho de jovem, 36. aninhos. Tá menina ainda, nossa. Meu Deus. Vai passar dos 100. Ai, tomara. E você mora aqui em Guaratinguetá? Eu sou de Guaratinguetá, moro no Jardim do Vale. Lá próximo à igreja de Frei Galvão. Tá bem guardado ali, Tô sempre lá. Então, Ana, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema muito importante, que essa falta de inclusão que durante muito tempo teve sobre esse, ninguém sabia o que era. Depois que com muito estudo, observação, foi vendo, não, isso aqui é algo muito especial. Não tem jeito de você forçar uma pessoa a mudar, sendo que é algo... É genético. Então, a maior probabilidade são as questões genéticas, né? Mas sim, tem sim outras, no caso, mães, né, que mexem com droga, e essas coisas. Tem outros... O que é TEA? Então, o TEA, a sigla TEA significa transtorno do espectro autista. Autista. Então você está me dizendo que pode ser genético daquilo que herdou do pai ou da mãe, seja principalmente a mãe, através de droga, de uma vida desregrada. Isso vem modificar o feto quando nasceu. Exatamente. Então, exatamente. A maior chance, a maior probabilidade é genética, né? Que são os casos que a gente mais vê. Mas tem sim as outras questões que não são genéticas, que aí são essas questões de remédio, né? Quando a mãe já ouvi casos até de muito estresse na gravidez, muito... Então ela tem uma ligação com a gestação. Exatamente, sim. E outra coisa, no caso, assim, quando a criança descobriu o autismo com 5 anos, é porque o autismo só foi desenvolver ali com 5 anos, mas na verdade o feto já veio, a criança já seria autista. Desde ali da barriga, só que o problema é que não existe exames, né? Não tinha, né? Não tem exames. Hoje né? tem? Não ainda? Não, é clínico. Observação clínica. Até existem alguns exames, né, pra gente ver outras questões, né, de alguma deficiência, alguma coisa, mas o TEA é clínico. Então, o autista, ele tem alguma deficiência psicológica?
Ou afeta? Afeta. No caso é neurológica, né? Neurológica. É neurológica, afeta. Eu vou fazendo minhas perguntas aqui para você esclarecer. Não, claro, afeta principalmente o social, né? A comunicação. O relacionamento. Tem essas questões das estereotipias, né? Então, assim, por isso que é importante, né? Hoje em dia a gente tem tantas informações, é importante a gente ir atrás das informações para um tratamento adequado, né? Eu falo muito lá no meu Instagram sobre a intervenção precoce, né? Que tudo que a gente corre atrás desde cedo, né? É melhor, né? Melhor, do que a claro. gente Evita ir deixando. muita coisa, né? Exatamente. E outra coisa, Aninha, diz para mim o seguinte. Quantos anos tem sua filha? Hoje ela tá com 6 aninhos. 6. Como é que você percebeu que ela tinha alguma coisa que não estava normal? Então, Isabela, né, primeira filha, então a gente é tudo muito novo, né? Mas com 1 ano e 4 meses foi onde minha chavinha, sabe, fez bip, alguma coisa está acontecendo, porque na minha família tem uma criança da mesma idade, e aí rola aquela coisa que a gente faz aquela comparação, né? Que não tem como não fazer. A gente está vendo a criança na mesma idade, falando, já fazendo várias coisinhas, e a sua filha ali não tá. A minha filha fazia umas coisinhas diferentes, que ela não se interessava por brinquedos, ela ficava só ali olhando para a mãozinha dela, fazendo uns barulhinhos, né? Você notava que tinha alguma coisa que não estava legal. Tinha alguma coisa diferente. Mas, assim, o que mais assim, me chamou a atenção foi a questão da fala, né? Uma criança de 1 ano e 4 meses, ela nem apontava, ela nem soltava um mamã, né? Que essa idade a criança já tá mamã, papá, e ela nem soltava. Então, foi onde eu comecei a observar. Exatamente. E aí foi onde eu comecei a pesquisar e fui atrás. Agora, Ana, qual foi o primeiro desafio quando você tomou consciência disso? Então, o desafio foi por conta de que, como era pandemia, eu me senti muito sozinha, porque até então, como não tinha informação, eu vi o autismo como a pior coisa do mundo, né? Eu imaginava, né, aquelas, ai meu Deus, a minha filha vai precisar de mim pro resto da vida e vai ficar, então assim, dependente. Eu não tinha noção de nada. Então assim, como era pandemia, não tinha profissional, eu não tive uma rede de apoio nessa época. Até o pai dela, a minha família mesmo, nós que somos mães, né, a gente que geralmente nota assim, a gente é chamada de louca, né? Ah, você tá vendo coisa, ela é muito novinha. Ah, mas você fazia isso, mas fulano fazia aquilo. Mas a gente que é mãe, a gente sente. Você sente que tem. Quando tem. Então, assim, o meu maior desafio foi esse dia, assim, eu preciso lidar com isso, eu preciso ajudar minha filha, porque eu sei que está acontecendo algo, mas eu não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha um profissional, eu falo até me arrepia, porque foi bem difícil na época. Não tive ninguém, não tive o pai dela, não tive a minha família, não tive... Às vezes eu queria só sentar e conversar, me abrir, as pessoas saíam de perto. Falavam até para mim assim, nossa, parece que você quer que ela seja autista. Era isso que eu ouvia. Procurando o chifre da cabeça do cavalo. Exatamente. Então. Aí teve até uma pessoa da família que falou para mim assim, nossa, de tanto que você fala, sua filha vai ser autista, porque voz de mãe tem poder. Olha só. Então, assim, você tem que lidar com aquilo tudo e ainda ouvir isso das pessoas. E aqui eu tenho uma outra pergunta. Como é que você lidou emocionalmente com isso? Então, foi muito difícil, foi muito difícil. Muito sozinha? Muito sozinha, muitas crises de ansiedade, eu não dormia. Porque cada mãe... Aí começou a afetar você. Começou a me afetar. Porque, assim, cada mãe recebe de uma maneira. Eu recebi de uma maneira, assim... eu não dormia. A minha noite era estudar sobre autismo e de dia tentar estimular minha filha. Foi uma coisa assim, ó. Hoje eu li que minha filha poderia ser autista. No outro dia eu já estava querendo fazer alguma coisa. Só que aí começou as crises de ansiedade, começou tudo. Eu não tinha saúde, assim, pra nada. Eu não conseguia... Na minha casa, uma bagunça, porque eu só queria tentar ajudar minha filha. Mas não vou mentir, que depois de um tempo, e aí... Foi onde eu acho que o meu corpo meio que assim, tô cansado. Começou a me dar umas crises de ansiedade bem forte, que foi coisa até de eu ir para o hospital. Como é que chama a sua filha? Isabela. Isabela é a única filha sua? É a única filha. Que já ocupa quase que 100% dos outros. Nossa, exatamente. Vai ficar só nela, porque... Nossa Senhora. Você está acompanhando o podcast aqui falando sobre o autista. Porque muitas vezes aqui no nosso bairro, em muitas famílias que a gente conhece, pode ter alguém autista que a gente está usando qualquer adjetivo.
mas não consegue perceber. Isso não é normal de uma criança. Ou até culpa, você tem que ser igual ao outro. Exatamente, sim. Você não pode fazer isso, quer dizer, vai criando uma outra situação emocional que você se sentir acusada, a criança não sabe lidar com isso. Então nós estamos aqui para esclarecer. Então eu queria perguntar para a Ana. Você já disse, mas no começo você não teve apoio muito da família, que a pessoa, que isso, você está... Sim, é coisa da sua cabeça, ela é muito novinha, exatamente. Profissionais ajudaram? Então não teve, porque era pandemia, então assim, eu ligava... não tinha nem como buscar? Não tinha. Assim, o que me ajudou foram os vídeos no YouTube, que eu tive que ir atrás, era como estimular uma criança que está com sinais de TEA, porque a minha filha era assim, eu sentava para brincar com ela, ela saía, ela não se interessava por mim, não se interessava por pessoas. E não era maldade. Não era maldade, eu chamava ela Isabela, ela parecia que ela não me ouvia, sabe? Eu até cheguei a pensar, será que essa aqui ela não escuta? Ela é surda, né? Exatamente, a gente pensa tudo. Você vai pensar em tudo. Exatamente. Então, assim, foi onde eu tive que fazer, tipo, um planejamento, né? Aí eu comecei a fazer uns cursos gratuitos na internet, eu comecei a anotar tudo que eu via que a minha filha não fazia e comecei a trabalhar em cima daquilo. Isso pode ser uma orientação para quem vai ouvir esse podcast, que tem que pesquisar alguma coisa para ver por que uma criança, às vezes tem 2, 3 filhos, 2 não são, mas um é. Exatamente. Qual é a diferença? O que está acontecendo? É só o temperamento? É o que isso? Exatamente. Para descobrir se é autismo tem condições de trabalhar. Exatamente. E sem contar, assim, que é um número, assim, de sinais, né? Eu ouço muito isso, assim, mas a minha filha também não faz isso. Será que ela pode ser autista? Tem que ver os outros sinais, né? Eu vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha, além dela ter tido atraso na fala, porque a gente comenta assim, fala, mas o mais importante é a comunicação, né? A comunicação não tinha. Como você diz, às vezes ela nem apontava, exatamente. Tipo, se ela quisesse uma água, eu não sabia que ela queria uma água, que ela não conseguia nem apontar a água, então eu tinha que ficar toda hora oferecendo. E aí, às vezes, ela queria alguma coisa e não entendia, ela batia a cabeça no chão. Aí tinha essas questões comportamentais, que ela vivia com um galo na cabeça porque eu não conseguia entender ela. Ela se autoagredia porque não conseguia... Exatamente. Ela queria uma coisa, eu não entendia, ela começava a bater a cabeça no chão, bater a cabeça na parede. Ela tinha muito distúrbio do sono. Enfim, aí como, né, a gente fica naquela, tava investigação, será que não é? Aí já começa o pessoal da família falar que podia ser coisa... tinha que fazer oração espiritual, é o demônio que está tentando. Exatamente. Aí foi claro gente que de oração. É claro que a gente vai rezar com certeza. Pedir que Deus abençoe. Mas peraí, se você ficar só nisso, vai ficar o resto da vida. Exatamente. Jogando água benta numa coisa que não é. Rezar, a gente sempre rezou, já foi padre lá em casa, já... Mas, assim, nunca deixei, né? Importante falar, a gente nunca pode deixar de ir atrás. Existem os profissionais, existe o tratamento, existem os meios da gente poder ajudar os nossos filhos. A gente não pode deixar só na mão do padre, só na mão de Deus, né? Claro. Eu vejo sempre assim, que quando Jesus diz em João 10:10, eu vim para que você tenha vida plena, é espiritual, é emocional e é física. Sim. Então, você vai para o espiritual... Você vai para a física, se não tem defeito nenhum, alguma coisa está nas emoções. Exatamente. Agora aqui que nós vamos entrar, né? Sim. E eu conheci uma pessoa que não tem nada a ver com autismo, mas ela tinha convulsões devido a uma questão de alimentação. Então, de repente, ela ficava muito ansiosa, ela caía, babava. É horrível a cena. Sim. Babava, urinava na roupa, pessoa já adulta. E eu lembro que a primeira vez que eu vi essa pessoa, as pessoas já vieram jogar água benta na testa dela, puseram a Bíblia no peito, sai, não sei o quê. Daí alguém falou assim, não, ela tem convulsão. Opa, tem nada espiritual só, aqui. Tá vendo? Não tem nada, depois nós vamos rezar para curar, mas agora não, agora vamos socorrer. Tiveram que tirar a prótese dela para não engasgar, virar a cabeça de lado para não... Tá vendo? Para você ver. Você vê, é algo físico. Sim. E outro, é tão rápido, sabe? É 1 minuto, 2 minutos que acontece aquilo e já volta. Mas desandou o corpo inteiro. Urina, faz um monte de coisa e tal. Daí tem que entrar num tratamento físico, emocional para isso, né? É a mesma coisa o autista. Sim, exatamente. A minha filha mesmo, hoje ela tem 6 anos, ela tem um diagnóstico fechado desde os 2,5. Ela nunca tinha tido crises. Né? O autista, ele é uma criança, um adolescente agressivo?
Não, então, se ele é agressivo é porque algo está acontecendo, é porque ele precisa de ajuda. Que nem você falou, minha filha bate a cabeça porque eu não entendo o que ela quer. Exatamente, aí é onde a gente tem que olhar e ver o porquê daquele comportamento. Agora, é importante falar, o autista ele não faz ele não certas agride a coisas pessoa. porque ele é ruim, não, jamais, é porque ele precisa de um tratamento adequado, ele precisa de ajuda. E aí, no caso, né, terminando até a minha filha, depois que ela fez uns 5 anos, ela começou a ter crises. E as crises dela eram agressivas. E ela vinha para cima de mim, querer me bater. Então, assim, como foi novo para mim, imagina, a Isabela nunca tinha tido crise. Então, eu estava até assim, nossa, eu sou mãe de uma autista, ela não tem crise, tá tudo bem. Só que aí, com 5 anos, ela começou. E como eu não sabia até então, né, eu sempre já vi criança tendo crise, já ouvi falar, mas a minha filha não. A primeira crise dela foi no shopping, foi bem difícil. E aí, como eu ainda estava perdida, teve essa questão aí foi o meu tio, que ele mexe muito, que ele faz muita oração, a gente achando que era oração e oração. Aí até meu tio falou, tem que rezar por ela e tal, mas né, como a gente está falando aqui, levei ela no médico, iniciei uma medicação com ela nunca mais teve a crise. Quer dizer, a espiritualidade só tinha efeito se nós entrássemos no tratamento. Tá vendo? Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa exatamente. É outra coisa. E é onde acontece, tem muitos pais que querem fugir da medicação, né? Eu, assim, claro que eu não queria estar dando medicação para minha filha. E até vergonha, né, Ana? Vergonha também. Meu filho, minha filha é autista. Tem muitos. Escondo. Não, põe no mundo aí. Infelizmente, é por isso que eu uso muito a minha rede lá no Instagram. Eu sempre saio com a minha filha, eu compartilho, porque eles são crianças, eles precisam também explorar o mundo. Precisam interagir. A minha filha, a maior dificuldade dela é o social. E hoje ela tá... Eu até comentei ontem lá no Instagram, 2024 foi um ano, assim, de um salto gigante dela no social. Que maravilha. Porque antes eu tava no shopping, assim, eu via uma pessoa, eu tinha que me esconder. Que ela não me deixava conversar com as pessoas, ela queria bater na pessoa, sabe? Então, assim, ela tinha dificuldade social, mas eu também não podia socializar. Hoje, não. Hoje, se ela estivesse aqui, ela ia ficar ali sentadinha e eu ia estar conversando com o senhor, que coisa sabe? Bonita, antigamente, né? Ela não aceitaria. Então, assim, não podemos tapar os olhos, esconder nossos filhos. Tem vergonha. Vergonha. A gente tem que tentar ajudá-los. É difícil o tratamento, sim, né? Muito difícil. Guaratinguetá está aqui em questões, né, de profissionais capacitados, está muito difícil. A gente tem que fazer por onde também em casa. Eu sempre compartilho lá atividades que eu faço com ela, mas a gente não pode negar, a gente não pode escondê-los, a gente precisa Eu penso assim, tudo na nossa vida, Ana, você não sei se concorda comigo, quando nós temos um problema, se a gente ficar na periferia, fugir dele, a gente não resolve nada. Entra no problema, seja um problema com problema. Exatamente, só piora, né? Porque você vai conseguir achar um caminho. Sim. Então, para você que está ouvindo, olha, a Ana vai deixar depois os contatos dela, parece que você coordena alguma coisa sobre autista? Então, né, por conta, né, da minha filha, tive ela na pandemia, enfrentei muita dificuldade, e hoje em dia existe o Movimento TEA, né, que é um projeto sobre autismo. Eu sou a fundadora. Fundadora. A gente tá, agora em janeiro a gente vai estar sendo o nosso CNPJ, se Deus quiser. Mas, enfim, eu sou a fundadora, mas eu tenho um pessoal que me ajuda, então, assim, né, sem eles nada existiria. Então, assim, esse projeto na verdade, o nosso foco é cuidar de quem cuida. É a família, é o cuidador. Você não vai resolver o problema do autismo, você vai cuidar de quem cuida dele. Exatamente, porque... E se não souber cuidar, não acontece, exatamente, né? Sobre isso que a gente está falando mesmo. Por conta dessa a gente precisa primeiro preparar as famílias, preparar os pais, mães sobrecarregadas, né? Muitos divórcios acontecendo. Claro que a gente corre muito atrás, né? De terapias. A gente tá com uma ação agora no movimento de atendimentos com valor social para as crianças. Então, assim, um valor simbólico, né? Então, assim, a gente tenta ajudar de todas as formas. A gente teve a nossa ação de Natal, onde foram mais de 50 crianças autistas, né? A gente conseguiu aí uma parceria onde recebemos presentes. Mas, assim, o nosso maior foco é a família, porque eu acho que tudo começa em casa. É a família que vai correr atrás, então eles precisam estar preparados, né? Então, assim, eu sei do que eu passei, eu não tive rede no início, foi muito difícil. Agora, não significa que todas as mães vão fazer como eu, né? Tem mães que não vão conseguir, que acabam que vão deixando e a criança está ali, né? O tempo passando. Então, precisam dessa rede de apoio, dessa ajuda.
O que você aprendeu nesse processo com a sua vida? Você aprendeu a ser tudo. Ser Olha, mãe, ser médica, ser psicóloga. Tudo. A gente é tudo, eu sou tudo. Na mesma hora que eu sou a mãe da Isabela, eu sou eu sou a psicóloga, eu sou a fono. Porque assim, a minha filha ela nunca conseguiu todas as terapias. Nunca. Pelo fato da dificuldade, né? Mesmo com plano de saúde, tá bem difícil. Então, foi onde eu tive que parar minha vida. Então, assim, 80% do desenvolvimento dela foram em casa, dos estímulos em casa, né? Então, assim, eu sou fono, eu sou terapeuta, TO dela, eu sou tudo que o senhor imaginar, médica. Mas é isso, o que mudou, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, vamos fazer, quando você sabe, bem assim, eu quero fazer, eu quero agir. Hoje não, hoje eu sou mais... Me acalmei, se der bem, se não der, ok. A minha filha me ensina, nossa, todos os dias. E você continua aprendendo. Nossa, demais. Eu sempre falo, e até as mães atípicas concordam comigo, a gente acha que é a gente que ensina, que eles aprendem com a gente. Não, mas é a gente que aprende com eles. É verdade. Nossa, a Isabela me ensina assim demais. Tem um garoto, nós temos um projeto social aqui, não sei se você sabe, que a gente atende 30 crianças e suas famílias. E tinha um garotinho aí que ele fica sempre emburradinho, muito inteligente, eu gosto muito dele, sabe? Quando ele tá legal, ele interage, ele luta judô, ele faz tudo. De vez em quando ele fica emburradinho, não quer nada. Aí chegou um dia uma pessoa e falou assim, nossa, ele tá com problema, ele tá batendo no pai dele, tem uns tapas no pai dele. Aí eu fiquei pensando, você falando, esses tapas, será que já não era essa falta de atenção do que ele está passando? Será que ele não tem um problema também? Porque ele se isola, de repente, acha da interação, fica muito quieto quando os outros estão brincando, sabe? Ele tem quantos aninhos? Ele está com o quê? 10, no máximo. Vai estourar grandinho. 12, porque não passa disso. Entendi. Daí ele passou um dia ali numa lâmpada, num postinho, para ir embora, e pegou uma pedra, tacou, quebrou a lâmpada. Por quê? Né? Que agressão foi essa? Né? Então hoje a gente não vai se preocupar. Chamei ele, conversei, está perdoado, mas veja, a luz é por você mesmo, quando você vem aqui de noite e tal. Conversei assim numa boa, sem dizer, por que você fez isso e tal? Porque vai fazer de novo. Então ele encostou a cabecinha, né? Pedi para Deus abençoar e ficou numa boa. Mas eu fico pensando, será que essa agressividade com coisas, ou com o próprio pai que não entendeu o que ele está passando naquele momento, ele deu tapa no pai, chutou o pai, jogou chinelo, sei lá o quê? Então, o motivo sempre tem, né? Tem que ter um motivo. Às vezes a gente já vai e já culpa, né, a criança. Nossa, mas que criança é isso? Que criança é aquilo? O que está acontecendo em casa? Qual o exemplo que ele tem em casa? Que já tem um problema em casa. Então... Né? Sabe? Então, assim, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Quer dizer, você tem que esparramar na mesa e ver. Exatamente, os pontos. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa que está acontecendo. Exatamente. Está afetando a parte psicológica, mas ele pode ter um problema de autismo também. Exatamente. Que ninguém viu isso. Pode ser. Assim, na verdade, independente, né, de ser autista ou não, né, de ser uma criança típica ou atípica, alguma coisa está acontecendo, né? Ele está, porque para ter esse comportamento, né, de bater no pai. Eu não sei, Ana, sabe? Eu fico pensando até vergonha do pai que bebe. Então. Os colegas falam, o meu lá vem vindo, é seu pai. Então. Tudo isso vai emocionalmente. Brigas dentro de casa. E essa idade é bem complicada. Ela vai absorvendo tudo isso. Exatamente. É uma idade complicada, é uma porque idade... ela vai gerar o futuro, né? Exatamente. Essa idade que a gente tem que ficar... Então, você está acompanhando? Você vê que coisa bonita, que se você não tem um problema, você pode, se o vizinho tem alguém da família, você vai poder ajudar e muito. A Ana está falando aqui algo muito importante. Ela não faz reunião no instituto com o autista, ela faz com a família, com os responsáveis, eles que precisam saber. Exatamente. Para observar os sintomas e correr atrás. Exatamente. A gente dá toda a dica para os pais, né? A gente tem a parte jurídica também no movimento. Que, né, questões de direitos, escola. Meu filho tem direito. Então, assim, a gente tem todo... Tem toda esse suporte, né, que a gente dá para eles. Então, a ideia foi minha, né, mas eu tive, né, ajudas, né, de correu pessoas. Atrás pra saber, até porque, para mim, fazer sozinha nem daria, né. Hoje, não sei se o senhor sabe, a gente está com o Espaço Azul lá no shopping. Tem um espaço de fixo, acolhimento. Né? Se Deus quiser, vai estar fixo, vai ficar fixo. Mas ele existe por conta da crise que a minha filha teve no shopping. Ela teve uma crise lá e eu não sabia para onde levá-la, e todo mundo passando e olhando. E as pessoas olham, né? Claro. Porque existe uma diferença de crise e birra, né? E então, assim, não era uma birra que a minha filha estava tendo, era uma crise. Só que as pessoas, pela falta de conhecimento... Era birra.
Julga, exatamente. Aí todo mundo olhando, e a minha filha querendo, ela é meio agressiva, querendo bater em mim. E a minha filha é uma criança que, quando ela tá em crise, se eu chegar perto e abraçar, é pior. Então, como que eu vou afastar da minha filha num shopping todo? Nossa, mas as pessoas vão pensar o quê? Que Tá mãe ligando, é essa? Deixando a criança ali. Então, eu peguei ela, levei ela pro estacionamento lá do shopping, porque é onde, né, tinha menos pessoas. E foi pior ainda, que ela começou a ter a crise naquele chão preto. Ela ficou... Foi horrível. Foi, eu acho que, o pior dia da minha vida, esse dia. E desde então, né, foi onde eu pensei, por que não ter um lugar no shopping? Né? Porque o shopping é um lugar que tem muitos estímulos. Né? Tem muitas luzes, muitos barulhos. Então, assim, para a pessoa autista é Isso difícil. É prejudicial isso. É muito. Então, assim, hoje, por conta do espaço, a gente tem abafadores de ruídos lá, onde a gente empresta. Então, assim, hoje em dia é maravilhoso. Às vezes passa pessoas lá no espaço e falam, olha, hoje eu consigo vir no shopping por causa do espaço. Olha, porque eu consigo vir... Até me arrepia. Porque eu consigo vir aqui emprestar um abafador. Se o meu filho se estressar, eu trago ele aqui para o espaço, porque a gente colocou vários brinquedinhos educativos, tem um tapete sensorial lá, sabe? Lá a gente fecha a porta e fica um silêncio. É muito gostoso. Que maravilha. Muito bom. O Instituto tem uma sede? Ainda não. Ainda não. A gente faz esses trabalhos, né? A gente trabalha nas escolas, ainda não. A gente está agora, né? Como eu falei, em janeiro a gente vai sair o nosso CNPJ e aí é onde tudo vai começar, né? A gente vai correr atrás de tudo, mas o objetivo é sim ter uma sede, atender tanto as pessoas autistas. Eu não falo crianças porque foca muito em crianças, né? Existem os adolescentes autistas também, né? Os adultos. E eu quero... Uma pessoa adulta, ela é autista? Qual é a atitude dela como adulto? Então, hoje em dia... Ou varia de pessoa para pessoa? Então, varia. E, assim, é muito complicado porque os adultos hoje foram as crianças que não tiveram tratamento porque não se falava em autismo. É verdade. Entendeu? Então, você imagina, eles que não tiveram tratamento. Eles são meio que esquecidos, porque o foco hoje é nas crianças, né? Intervenção por conta da informação, os pais estão mais ligados, então estão fazendo o tratamento adequado, mas antigamente não se falava. Então, os autistas de antigamente são os adultos de hoje em dia que, inclusive, hoje tem muitos diagnósticos tardios sendo fechados, por conta de tanta informação, e é onde a pessoa, nossa, mas eu fazia assim, eu fazia assado, e procura ajuda, e acaba fechando o diagnóstico. Ô, Ana, eu não sei, mas eu vou colocar aqui uma coisa como fundador dessa obra e presidente dessa obra. Nós temos um salão ali que cabe 40, 50 pessoas, num salão fechado, além do próprio espaço social. Não sei se você conhece. Não conheço. Depois eu quero andar aqui, que eu cheguei aqui e já me apaixonei pelo espaço. Eu, por minha responsabilidade, eu abro o salão, um determinado dia que você quiser, para que você dê uma palestra com valor simbólico, só para ajudar a sua vinda até aqui. Olha isso, gente, que maravilhoso. Graciosamente, convida as pessoas, passa um dia de manhã, à tarde, se for para servir um coffee break, a gente vai ajudar, vai fazer, vai correr atrás, para ajudar o bairro, né, que é o nosso projeto, mas muito mais do que isso, gente que vem da estrada, porque tem muitos condomínios aí e a gente não sabe como estão essa situação. E quem quiser, quem não tiver problema nenhum, também pode vir. Sim, porque pode ajudar o outro. Exato, é o que eu sempre falo, né? Informação nunca é demais. Não, a gente faz um curso aí online, você não vai ser aquilo, mas abriu sua cabeça para algo que um dia precisar, você sabe. Exatamente. Então eu abro esse espaço para você. Depois nós vamos olhar. Muito obrigada. Daí com certeza. Até conseguir uma coisa, você vai fazendo os encontros aqui. Nossa, vai fazendo os encontros. Nossa, a gente divulga bastante pela rede social e vem quem puder vir. Sim. Né? Então, eu agradeço a oportunidade. Para você. Que legal, obrada. Você está acompanhando o podcast da Comunidade Anuncia-me, você deve entrar em nosso site, no podcast, tem muito assunto. E cada assunto é específico. Hoje estamos falando do autismo, que a gente nunca viu falar isso. Nem sei se eu era autista, mas no meu tempo morando na roça, era birra, era apanhar, era agredir, xingar o pai, eu não sei o que era. Mas nunca meu pai e minha mãe, até falecerem, falaram sobre essa palavra, porque não existia um diagnóstico. Né? Não se falava, era surra, era grito, era castigo, era tudo, mas não sabia o que provocava. Exatamente. Aquilo. Então é muito importante para você. Como é que entra em contato com você? Então, tem o Instagram, né? Ana.mamãedabela. Tenho do Movimento TEA também, que é movimento.teia, Guaratinguetá. E tem o meu telefone, né? Que eu até compartilho lá na rede social. A gente tem até um grupo de mães,
onde a gente vai ali trocando informação, dar um suporte, alguém tem dúvida de alguma coisa, a gente vai tentando ajudar, né? Que é o 12992547487. Aí esse é meu telefone, eu coloco lá no grupo. Daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela aí, quando você receber o podcast, entre em contato. E aqui, Ana, quando eu oferecia para você o local, a gente não está preocupado se vem 8, 10, 20, 40 pessoas, não importa. Venha quem vier, tem que começar a abrir os olhos da família. Exatamente. Sim. Não é mesmo? É em cima disso que eu trabalho também. Já fiz eventos que foram 2 pessoas. Então, esses 2 passam para mais 2 Mas se a gente passam conseguir pra... mudar a vida de 2 pessoas... Puxa, já é festa, né? Meu Deus. É festa. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Teve obstáculo que você enfrentou, que você, meu Deus do céu, ninguém ajuda, não sei o que, obstáculo que chegou ao ponto de você dizer, por que eu vou fazer esse movimento? Vou cuidar da minha filha. Ah, sim, não vou mentir, não. Sobre até isso que eu te falei, né? O início, assim. Quando eu comecei, você entra naquele gás de, não, eu quero fazer a diferença, eu quero mudar a vida dessas famílias. Eu já cheguei a fazer várias oficinas, e aí que eu chegava lá, cadê as pessoas? Né? Já fiz várias palestras até na OAB, né? Levei um advogado lá, uma psicóloga, para dar, né, passar uma informação ali para os pais sobre os direitos. Chegava lá 3 pessoas. E assim, é muito trabalho, porque a gente corre atrás, né, dos parceiros, né, tudo de forma gratuita, né? Então você tem que... Eu ali tendo que cuidar da minha filha, tendo que ser mãe, ser terapeuta, ser tudo, e ainda correr atrás desses eventos dentro do movimento. Então, assim, não é fácil, porque tudo é reunião. Vem aqui, então, para a gente fazer uma reunião, para a gente combinar. Então, eu tenho que encontrar alguém para ficar com a minha filha, para eu poder ir lá, para chegar no dia e ter 2 pessoas. Aí já tem vezes eu pensar, eu vou desistir, sabe? Não, eu vou desistir, porque... Para que eu tô fazendo isso, arrumando gente? mais serviço? A minha mãe tava lá, nossa, Paula, mas você já tem tanta coisa. Aí eu comecei a faculdade, uma faculdade AD nessa época. Aí eu até tranquei, porque eu não conseguia. Olha, muita coisa. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de fazer 50 mil coisas, porque se eu ficar parada, aí é onde aí não dá certo. Crise. Exatamente. Aí é onde eu entro em crise de ansiedade. Mas aí depois eu já mudei. Aí, graças a Deus, vieram mais pessoas, né, para me ajudar. E eu pensei, você quer saber? Se tiver de uma pessoa, vai ser uma pessoa, sim, mas eu não vou desistir. Eu fico pensando na própria palavra de Jesus na Sagrada Escritura, né? Se uma pessoa mudar de vida já é uma festa no céu, então a gente tem que ter. Tem 100 pessoas, eu gosto. Mas se tiver 1 ou 2, e se elas conseguirem passar isso para melhorar o padrão da sua vida, já é gratificante. Não é questão de número, é questão de qualidade. Exatamente. Né? Uma vez a gente fechou parceria lá no shopping, num parquinho, que a gente conseguiu um horário que o shopping ainda estaria fechado e o parquinho foi de forma gratuita. Disponível. Disponível para as crianças, né? Então a gente teve uma limitação, né, para não ter muitas crianças. Aí foram acho que 6 ou 7 crianças. Mas assim, você ouvir da mãe, sabe? A mãe, Ana, se o meu filho está aqui hoje, é por causa de você. Sabe, você ouvir isso? Porque é uma criança que também quer ir para o shopping, como todas as crianças, que quer brincar, que quer... E não consegue, sabe? Não consegue, porque o shopping é sempre cheio, né? Os brinquedos, os parquinhos lá são sempre lotados. E não é barato, tem famílias que não têm, mesmo sendo... a criança autista paga metade do preço, mas tem mães que não têm nem essa metade. Não tem condições. Então, assim, você conseguir um horário tranquilo, de forma gratuita, e você ouvir isso de uma mãe, é o que faz você não desistir. Sabe? Nossa, se ele está aqui é por conta dessa oportunidade onde você quer fazer mais e mais e mais. Então, é isso que me mantém até hoje. É tão interessante que ela está trazendo esse esclarecimento para todos nós, mas nós estamos pensando o seguinte. Ela já falou, o que ela aprendeu? Poxa, ela aprendeu a ser mais mãe, mais amiga, mais isso, mais aquilo. Você acha que você sempre amou sua filha, mas quando você descobriu isso, começou a ficar mais perto do problema, você começou a amar mais? Eu acredito que sim, porque até tem muitas mães típicas, né, que no caso típicas é porque os filhos não são autistas, né? Aí às vezes fala para mim assim, Ana, como que você consegue toda essa atenção, toda essa paciência? Eu não consigo. Então, assim, eu nunca vou julgar, porque antes de eu desconfiar do autismo da Isabela, eu tenho lembranças assim... Eu era uma mãe que a Isabela ficava muito na TV. Sabe quando você não... Claro que eu fazia minha parte de mãe, eu brincava, eu amava. Minha filha é minha vida. Mas sabe aquela tensão?
sabe? Um amor mais perto. Sabe aquela né? coisa? Você não valoriza tanto. Até dói, você se sente péssimo em falar isso. Mas é verdade. E aí, quando veio, sabe? Quando eu comecei, tipo, a minha filha, eu sei que ela só vai aprender se eu sentar, ter paciência, ensinar. Porque não é como uma criança típica que no decorrer ela vai aprender imitando outra criança. Não, a Isabela, da criança autista, você precisa sentar, você precisa usar o hiperfoco. A minha filha mesmo, ela tinha um hiperfoco pela roda de um cavalo dela. Então, assim, eu colocava as vogais na roda do cavalo, porque ela amava aquele movimento, né, repetitivo da roda girando. Então, eu colocava lá as vogais e cantava. A roda do cavalo gira, gira, gira. E foi assim que ela aprendeu as vogais. Olha. Foi assim, com a roda do cavalo. Então, assim, se ela não fosse uma criança autista, ela não ia estar fazendo isso. Não ela ia ia. aprender de forma como toda criança aprende e tá tudo bem. E ela aprendeu assim. E ela aprendeu. Mas Hoje, você você já está não faria começando a isso. ler. Se Tá? você não tivesse a dimensão do amor mais perto, Exatamente, você não faria isso. exatamente. Que eu vou Então, fazer? sabe, essa diferença que você acaba valorizando mais. Igual a minha filha tem, hoje ela tá com 6. Mas assim, a minha filha, ela aprendeu a cuspir com 5 anos, sabe? isso? Então, assim, ela tem tanta. Ela é inteligente para tantas coisas, e às vezes uma coisa assim tão básica que uma criança de 3 anos já sabe, ela foi aprender com 5. E você, ai meu Deus, a minha filha aprendeu. Sabe, você valoriza coisas assim Coisas que às que vezes você nem você deixa reparava. passar, sabe? Hoje a minha filha dá oi para as pessoas. Isso para mim é tudo. Porque antigamente ela queria bater nas pessoas por conta, não porque ela é má, mas é por conta da dificuldade social De dela, relacionamento. medo que ela tinha das pessoas. Então assim, uma coisa desse tamanho para muitas pessoas, para mim é gigante. Outra coisa que eu vi agora nas festas de fim de ano, Natal e outros eventos, ficaram preocupados com os autistas, com foguetório, barulho. Ai, Isso meu faz Deus, mal? eu ralei, viu? Então, eles têm uma sensibilidade, né? Bem difícil, assim. Então, Claro, sempre eu aprendi que não solta foguete por causa do cachorro, porque ele dói o ouvido nada, dele. não só cachorro, Mas mas esqueceu os o ser idosos também, idosos. E o autista também. E principalmente, exatamente, os autistas também. É engraçado, mas assim, cada autista é diferente do outro, né? Então, assim, tem os autistas que têm uma sensibilidade auditiva, tem outros que não têm problema. Tem crianças autistas que amam fogos, os barulhos dos fogos, mas tem dificuldade com o som alto. Olha só. Olha só pra você, a minha filha, ela não tem problema com barulho nenhum. Ela, inclusive, ela ama música alta. Ela gosta de festa, ela adora. Ela não tinha problema com barulho. Foi desde o ano com fogos. Foi desde o ano passado. Hoje ela morre de medo, ela se treme. Essa virada a gente passou, deu meia-noite agarrada, ela com abafador, né? Olha. Que tem o abafador de ruídos, mas não cobre 100%. Né? Ainda mais as pessoas que não têm empatia pela outra, né? Lá na rua da minha casa mesmo, as pessoas soltam aqueles rojão, que é aquele barulho assim, pior do que os fogos. Pior que os fogos. Então, assim, o abafador não consegue segurar. Então, a gente passou a meia-noite assim, ela agarrada comigo, e toda hora ficava assim, por causa do barulho. Aqui nós temos 5 cachorros. 4 ficam no canil. E eu notei também, na hora que são fogos, eles não têm para onde ir. Eles correm para cá, correm para lá. Eles Ficam desesperados. pulam o muro, né? Que não vai resolver nada, mas entra no vizinho, se esconde debaixo da árvore. Eles acham Quer que dizer, conseguem fugir daquilo. fugir do barulho, sabe? É muito triste. É triste. Então você imagina um ser humano que não suporta o barulho de fogo. A sua filha fala, eu gosto do... Tem outros que não. Exatamente. Aquilo deve doer dentro Dói, de você. é uma né? dor, exatamente. Entra em crise, chora, quer ir pro quarto, aquela confusão toda Exatamente. que tem que estar atento a isso, né? Exatamente. E tem assim, né? Tem essa questão que a gente está falando de som. Tem criança autista que é com uma etiqueta de roupa. Que às vezes o tecido, né? Às vezes esse tecido para mim aqui, deu uma coçadinha. Tem criança, tem até adulto, que é uma dor, que é dor mesmo que eles sentem. Então, assim, teve até casos aí que a escola estava querendo proibir a criança de entrar na escola, porque a criança tinha essa dificuldade em usar o uniforme da escola, porque machucava ela. A mãe teve que entrar num processo e tudo mais para fazer um uniforme com outro tecido para a criança. Menina, que coisa, isso é vasto. Para você Cada ver. um
autista reage de uma maneira. É diferente do outro, exatamente. Não existe autista igual. E não nós existe. mesmo adultos, quando tem uma etiqueta que fica roçando muito, você começa a se coçar, você A acaba gente, cortando ela. exatamente. Você imagina o autista. Exatamente. Aquele dói, aquele coça, aquele exatamente. irrita. Tudo é mais intenso. Exatamente. Né? A gente acha que aguenta muito e eles não querem se livrar Não, é muito disso. difícil, muito difícil. É triste. Eu faria ainda aqui mais uma pergunta. Qual é a ação que está dentro do seu coração e o objetivo para você alcançar uma grande vitória ainda? Tem um objetivo? Ai, olha, bom, na minha vida, no caso pessoal, assim, em relação eu à minha filha, o que eu mais desejo, assim, para mim, vitória, felicidade, eu me preocupo muito com o futuro dela, né, com a dependência dela. Toda mãe atípica, o nosso maior medo é morrer e deixar os nossos filhos. Quem que vai ter isso? Quem que vai ter essa paciência que a gente tem? Por isso, assim, eu saio muito com ela, quando a gente vai comprar alguma coisa, eu uso, às vezes, o interesse dela, né? Que é, eu quero comprar alguma coisa, eu coloco ela para pagar, eu vou ensinando essas habilidades, tudo eu penso assim, se eu faltar amanhã, eu quero que ela tenha noção do básico. Que ela está fazendo. Exatamente, do básico para ela sobreviver. Né? Porque, querendo ou não... Olha que maravilha. Eu tenho parabéns. meus pais, querendo ou não, né? Já tem mais de 60 anos, meus irmãos. Então, assim... Você está plantando ela semente. não tem primos, sabe? Que, assim, da idade que vão poder ajudar. Tudo isso passa na minha cabeça. Então, eu quero que, pelo menos, ela aprenda o básico. Amém. O social, parabéns. que eu trabalho muito com ela, né? Mas, assim, o que eu mais almejo isso é a felicidade dela, a independência dela. Eu acho que ela tendo tudo isso... Olha, ai, meu Deus do céu, eu fico arrepiada. Porque, para mim, já é a conquista. E dentro do movimento é trazer esse diferencial para a cidade, né? Que eu acho que falta muito essa inclusão na prática. A gente fala muito inclusão. Né? Chega no dia aí no 2 de abril, que é a conscientização, que a gente mais vê todo mundo postando sobre a conscientização, sobre a inclusão, mas ninguém faz nada. Abril é o mês do autista, não? Dia 2 de abril é o mês da conscientização. Né? Às vezes tem caminhadas, todo mundo sempre faz alguma coisa, mas aí dia 3 todo mundo já esqueceu, sabe? É assim. Então, oh, meu Deus! Então, assim, o que eu almejo, né, no caso, dentro do movimento, é isso, é trazer essa inclusão na prática, principalmente na escola. Eu acho que tudo começa na escola, né? Principalmente. Tudo, a educação. Hoje, se a gente tem os profissionais, é porque eles passaram pela escola. Então, assim, as escolas, infelizmente, de Guará, tá bem difícil. Deixa muito a desejar, né? Tá bem difícil, né? Então, é isso. A gente está trabalhando, correndo atrás para isso. Então tá aí. Que maravilha que a Ana trouxe para nós, né? Ana, então eu abro o espaço, nós vamos ver o espaço. Você fala, Henrique, vamos fazer tal dia, não tem importância. Pode ser dia de semana, pode ser final de semana. Muito obrigada. Entendeu? Porque mesmo que tenha evento nesse grande salão aqui que está ao nosso lado, tem um outro salão lá que pode fazer ao mesmo tempo. Que bem. E vamos divulgar isso. Vamos sim. Né? Além disso, nós temos uma pessoa que é contratada, que é uma psicóloga que atende as famílias e as crianças do projeto. Que legal. Eu queria sua autorização para deixar você como stand-by também nessa equipe nossa. Nossa, com certeza. Sobre autismo é a Ana. Então, dentro do movimento, a gente tem também os profissionais, né? Então. Eu sou a Ana, mãe da Isabela, né? Somente. Eu sou atendente terapêutica. Eu tenho os meus cursos que eu faço tudo em prol da minha filha mesmo. Né? Mas, assim, eu ainda não sou uma profissional capacitada. Sim. Então, mas eu vejo assim, né, Ana? Se você vem, faz uma reunião, ouve alguma coisa, eu acho que eu vou trazer fulano para vir aqui falar sobre isso, né? Com Daí certeza. Você traz um profissional, não, a gente trabalha, a gente faz muitas palestras que a gente tem os profissionais que a gente leva. Eu levo os profissionais pra gente estar, né, compartilhando. E tudo de forma gratuita, tá, gente? A gente faz tudo de forma gratuita. A gente sempre fala assim, o que você pode colaborar? Exatamente. Paliativo, para te dar um café, alguma coisa ali e tal. Mas independente disso, parabéns. Você tão jovem, tão bonita e está mergulhando em coisas que outros deveriam estar mergulhando também. Mas se Deus quiser, né? Vai aumentar essa equipe. É esperança, né? Um dia, se Deus quiser. Esse ano é da esperança na igreja, né? Então vamos ter esperança. Vamos sim, com certeza. A gente vai alcançar. Tendo esperança, a gente sonha. Sim. E o sonho você pode não chegar, eu sempre falo, não chega a 100%, mas chega a 60%, você já andou. Sim, exatamente. Né? Não precisa chegar. Ana, agora tem umas perguntas muito pessoais para você. Em jogo rápido. Meu Deus. Perguntas e respostas. Olha, eu tenho ansiedade, hein? Um hobby. Um hobby?
Nossa, gente, um hobby. Um hobby é ficar deitada com a minha filha vendo série. Ai, Vale. que delícia. Vale isso. É porque como Claro a que gente... vale. Como eu falei, a minha vida é toda em função dela. Então, toda hora a gente está sempre fazendo uma atividade. Então, assim, eu gosto muito quando a gente está sem fazer nada. Sabe quando você não está fazendo nada? Eu não deixo tem a minha compromisso filha. nenhum. Aí vamos colocar um filme. Ela pede, mamãe, faz pipoca, vamos tomar chocolate quente. Olha só. Ela Quer pede, dizer, ela você adora. pode estar fazendo para ela, mas para você é um hobby também. Nossa, pra mim é maravilhoso. Ela deita ali do meu ladinho, a gente fica juntas ali. Que assistindo aquele maravilha. filme. Aninha, um livro. Nossa, o último que eu li sem ser autismo foi A Cabana, porque todos são sobre TEA. Todos são sobre autismo. Que todos. coisa. Por conta, né, a gente quer sempre estar atualizado, né? Quer aprender mais. Um desafio. Um desafio? Olha, eu estou vivendo um desafio no momento que eu me divorciei recentemente, né? Então, ter que dar conta de tudo sozinha está sendo um desafio para mim. Isso é um desafio. E demais, não é fácil, né? Demais. Por isso é desafio. Porque além da gente cuidar, a gente preciso trabalhar, né? Eu preciso que antigamente era ele que trabalhava e eu cuidava dela, então agora eu preciso fazer tudo. Eu preciso Você cuidar tá sozinha, dela, eu você preciso faz o quê? estimular ela. Profissionalmente, para ganhar informação. Então, eu comecei agora a trabalhar com sublimação em casa, porque eu não consigo sair para trabalhar, por conta da dificuldade social O que você dela. Você está fazendo estamparia? Estamparia. Em camiseta? Camisetas, canecas, já fico aí a minha divulgação. Meu Deus, nós estamos precisando de você, caneta. Canetas, tô ó, precisando já. de você. Então, pode. Pronto, tá vendo? Quando você faz a sublimação, você bate em camiseta colorida, não? Camisas coloridas, eu faço boné, tudo eu tô fazendo. Mas e o material, você compra camiseta, boné, essas coisas, não? Compro tudo. Você compra o material e põe o preço. Compro o material, exatamente. Vamos sair daqui e conversar sobre isso. Já vamos, tá vendo? Em março, Olha, em março a comunidade vai completar 40 anos. Que maravilhoso, olha. Então, alguns brindes aí, algumas coisas que a gente quer fazer. Vamos conversar com comigo. você. Nossa, já me ajuda demais. Olha só, já ganhou espaço para dar palestra. Vendo? Já vai entrar no hall de atendimento. E agora vai trabalhar também. Vamos te ajudar. Maravilhoso, obrigada. Um sonho. Um sonho. Ai, meu Deus. Todos envolvem minha filha. E agora? Esse é o problema da mãe, né? A gente não pensa na gente, mas o meu sonho é eu com a minha filha, a gente passar por essa fase que, não vou mentir, que tá um pouquinho difícil ainda, né? Financeiramente falando. E nós duas, eu quero pegar minha filha, poder viajar. Minha filha, ela ama, assim, esse negócio de viajar. Ela fica, mamãe, vamos pra Disney, mamãe. Ai, que lindo. Um dia pegar ela e falar assim, ai, filha, vamos viajar, vamos não sei pra onde, sabe, ter essa liberdade, tanto assim, eu e ela, quanto promover financeiramente. Isso pra ela. Exatamente, quero dar isso pra ela. Eu acho que é meu sonho. Ela assim, vai ficar muito feliz, mas a mãe também vai. Eu também, claro. Uma palavra que descreve a Ana. Coragem. Coragem. Hoje em dia, sim. Na verdade, acho que desde sempre. Eu sempre fui muito pé no chão, sempre fui muito de ir, sem ter medo. Eu saí de casa com 18 anos, fui morar sozinha no Rio de Janeiro. Então, assim, trabalhei... Eu sou atriz, tá, gente? Eu tenho um DRT de atriz, fiz teatro lá. Que maravilha. Aí foi onde eu parei minha vida, né? Que eu engravidei da Isabela, vim embora. Voltei pra Guará, mas eu morei 10 anos no Rio. Então, assim, eu sou muito assim. É que hoje Você é eclética, né? Exatamente, eu gosto de aprender, eu gosto de fazer. Hoje eu dei uma parada nessa minha vida por conta da Isabela, então assim, a minha coragem tá dentro das coisas ali com a Isabela. Você tá sonhando com outras coisas. Exatamente, mas antes, nossa... Na sua visão, o que principalmente as pessoas que estão nos vendo precisavam saber? Olha, o que as pessoas precisam saber, que eu acho, assim, a gente fala muito de, a gente precisa ter mais informação, né? Eu não vou falar nem tanto sobre autismo, porque tem as outras pessoas que têm deficiência, outras deficiências, né? Alzheimer, uma deficiência intelectual, um síndrome de Down. É a gente ter mais essa empatia, mas é porque eu acho que já virou até repetitivo, todo mundo pede empatia. Aí a pessoa fala assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Eu não concordo com isso. Porque eu acho que não tem como você se colocar no lugar do outro. Não tem jeito. Não tem jeito, por mais que você tente. Então essa frase de que se colocar no lugar do outro, eu não concordo. Mas é você mesmo não estando no lugar do outro, você respeitar.
Você procurar entender. Se você puder ajudar, bem. Se você não puder, então saia de campo, mas evitar julgar, olhares. E é isso, é ter essa verdadeira empatia, sabe? Independente de... precisa mais de informação. Informação a gente tem, né? Eu acho que a gente tem. Se você entrar no Google, você tem informação de tudo. O que a gente está precisando hoje é prática, né? É a gente agir mesmo, ter esse respeito, ter ação, essa empatia, né? ter ação com o outro. Aninha, nós tivemos aqui na comunidade, tem a irmã Anice, que é cofundadora, né, da comunidade, também vice-presidente. A mãe dela teve Alzheimer, morava lá em Presidente Prudente, né? Quase 800 quilômetros longe daqui. E não queria ficar com filha nenhuma. Como ela é consagrada, partilhou conosco, a mãe dela ficou conosco aqui quase 3 anos, né? Como irritava no começo. Ela andava de qualquer jeito, ela dizia palavrão. Eu falava, bom dia, Dona Maria, já mandava tomar naquele lugar, certo? Meu Deus. E a gente começou a ficar meio assim. Depois eu fui percebendo, não passou nem um mês, que eu tinha que entrar no mundo dela. Eu sentava no colo dela, ela xingava, eu beijava o rosto dela. Olha só. Eu andava que nem cachorro no chão, ela, o desgraçado aqui. Olha mas só, ria mas dessa. ria, ela tem graça. Entrei no mundo dela. E eu fui feliz com isso, que eu fiz brincadeira de criança com uma pessoa que era criança. Pra você ver. E essa frase entrar no mundo é a mesma coisa do autista. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vou dar exemplo até da minha filha mesmo. A minha filha é uma criança que ela tem muita dificuldade social. Mas se você entrar no mundo dela, porque já teve pessoas que chamaram a minha filha, uma criança, de chata, de metida. Sabe? Não é que ela é. A minha filha, eu não sou dessas mães que obrigo ela a falar, obrigo ela a beijar. Não, as pessoas, eu não sou obrigada a. Por que a criança tem que ser? Né? Mas assim, já teve casos disso, de a minha filha tá ali e a pessoa chegar e dentro do interesse dela. Sabe? Nossa, ela tá com uma boneca, que boneca. E pronto, e a minha filha super se soltar com a pessoa. Ela se solta. Exatamente. Né? Eu vi com a mãe da Anice isso. Foram 2 anos de muito aprendizado para mim. Porque eu falei, se fosse eu. É a gente que aprende, né? Eu aprendi. Eu falei, se fosse eu, quem me daria atenção? Quem brincaria comigo? Entendeu? Então não importa o que ela fala, porque ela não está nem com consciência do que está falando. Não importa que você entre nesse mundo e faça ela rir, a gente ri também. Exatamente, todo mundo fica feliz. Fica feliz, exatamente. Aninha, eu só tenho que agradecer a Deus pela sua presença. São poucos minutos, mas que sejam eternos na vida de cada pessoa. Eu que agradeço. Minha gratidão muito grande, deixo a sua mensagem final para todos que estão nos vendo e ouvindo. E que vão ter novidades, se Deus quiser, se ela vai fazer algumas reuniões aqui. Vamos sim, vamos. Tá bom, querida? Eu quero agradecer. E assim, eu acho que a mensagem que eu quero deixar, gente, como mãe atípica, mãe que veio com diagnóstico numa pandemia, né, que não teve suporte nenhum, é que se você notar alguma diferença, porque a gente que é mãe, a gente, eu não sei, é uma coisa surreal, porque por isso que eu falo, Deus é tão maravilhoso, né, porque tinha que ser a mãe mesmo, né, a gente sente, a gente nota, é uma coisa assim, então assim, se você está notando alguma coisa, tem alguma coisa que está te incomodando ali, vá atrás de ajuda, sabe? Eu deixei meu contato aqui, depois, né, vai aparecer aqui na tela de novo. Telinha. E eu converso com muitas mães, o que eu puder, assim. Eu não vou mentir que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é por conta da correria, mas eu sempre respondo. Mas ir atrás de ajuda, não negar, sabe? Essa fase do luto, às vezes, de vir um diagnóstico, meu filho poder ser autista, é normal. Porque não é fácil, ninguém quer. Não se decepcionar. Ninguém quer. Eu não queria que a minha filha fosse autista, mas eu não tenho como mudar. Então, não existe esse negócio de não aceitar. É seu filho. Então, assim, você tem que aceitar. Ele precisa de ajuda. E é isso, é encarar, ir atrás. E é isso, gente. Vem pro movimento, se junte com a gente, porque aqui somos todas mães também. Uma vai dando o suporte. Inclusive, a gente está até combinando. Eu com umas mães aí de juntar um dia, a gente já está até vendo um local que a gente vai fazer um churrasco das mães. Então, assim, a gente está até vendo um lugar porque tem mãe que não pode levar, que tem que levar a criança, né? Então, assim, para ter um lugar para a criança poder ir, para a gente poder sentar, dar risada, falar o que a gente quer falar bobeira, exatamente, porque nós somos seres humanos também, sabe? Então é isso, sabe? Se junte aqui, gente, Movimento TEA, Ana.Mamãe da Bela, o que eu puder ajudar, estiver no meu alcance, eu estarei aqui. Minha querida, estamos juntos. Obrigada, eu agradeço. Quem eu puder te ajudar e o que você puder aceitar, a comunidade está à disposição. Eu quero agradecer a você, minha irmã, pai, mãe.
espalhe a notícia, procure saber pelos contatos que vão aparecer na sua tela, entre em contato com ela. Se ela tiver alguma reunião aqui, se você morar aqui mais perto da comunidade no Bom Jardim, venha participar. Um domingo de manhã, um sábado à tarde, venha para esse churrasco, também o espaço está aí para a gente rir um do outro, conviver um pouquinho mais. O mais importante é a gente sonhar que tudo pode ser mudado. Com pelo certeza. amor, pela atenção, pelo conhecimento e pela oração. Amém, amém. Deus abençoe. Deus sempre acima de tudo, né? Acima de tudo. Independente de tratamento, de profissional. Não, de se tudo, você não Deus tiver, você sempre não tem acima- nem discernimento, Não né? tem, não tem. Hoje quem me ajuda assim é Deus. Amém. Deus abençoe você, abençoe a Aninha, Amém, amém. a Isabela, Amém. né, com muito carinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o Amém. nosso próximo encontro Tchau, com gente. mais um podcast. Tchau, um abraço.